Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Paz e bem a você, meu irmão, minha irmã, que agora participa conosco deste momento de reflexão, de oração, de escuta da Palavra de Deus. Peçamos a luz do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas mentes, para que possamos, com muita fé, viver aquilo que Jesus nos pede. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho deste 22º domingo do tempo comum, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Meus amigos, o Evangelho desse 22º domingo do tempo comum é a continuação do Evangelho de domingo passado. Jesus está com seus discípulos. E Jesus, então, estando com seus discípulos, começa a orientá-los, começa a preveni-los sobre o momento de cruz que ele iria passar, que ele iria sofrer, que ele iria ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Ou seja, que ele iria enfrentar o seu momento de cruz. O Evangelho desse domingo nos ensina, meus irmãos, que a nossa vida de cristãos, ela deve ser também o lugar da cruz. Nós também devemos enfrentar com coragem as cruzes de cada dia e não nos desviar, não nos isentar de enfrentar as cruzes, mas como Jesus, de cabeça erguida, carregar nossa cruz de cada dia. Quem acha que seguir a Cristo é ficar isento de cruzes, quem acha que ser católico cristão é não ter problemas, está muito enganado. A vida do cristão, a vida do católico, ela é feita sim de alegrias e de tristezas, de cruzes. E as cruzes fazem parte da nossa vida. Uns com cruzes mais leves, outros com cruzes mais pesadas. Mas na nossa vida, ela faz caminho de salvação. A cruz para nós não é sinal de vergonha, a cruz para nós não é sinal de derrota, mas pelo contrário, a cruz é sinal de vitória, de conquista, de ressurreição, de vida eterna. Para chegar à ressurreição, nós temos que passar pela cruz. Quando Jesus disse aos discípulos que ele iria enfrentar o caminho da cruz, Pedro toma Jesus à parte e repreende Jesus. Que isso não te aconteça, Senhor. E Pedro, então, começa a pensar com o olhar dos homens e não com o olhar de Deus. Pedro, que no Evangelho de domingo passado foi elogiado por Jesus, por professar a fé, quando Jesus perguntou quem ele era e Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus, e Jesus o elogiou e disse que ele era a pedra, que a sua fé era firme como pedra. Hoje Pedro se torna uma pedra de tropeço.
Jesus volta-se para Pedro e diz: vai para longe, Satanás, não sejas uma pedra de tropeço. Por que isso? Pedro era judeu e os judeus pensavam que o Messias viria de uma forma diferente. O Messias vitorioso no sentido de ser palaciando com seus palácios, seus cavalos e cavaleiros, que o Messias nunca iria sofrer, nunca iria perecer. Não é essa a realidade. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, mas nos mostra que é preciso passar pelo caminho da cruz. É preciso viver o sacrifício diário para que possamos chegar à ressurreição. Por isso que Pedro, então, é chamado dessa vez de pedra de tropeço. Porque quando nós pensamos como os homens, quando nós temos o pensamento da terra, do mundo, nós somos pedra de tropeço para que a graça de Deus possa agir. Nós não devemos ser pedras, nós devemos ser caminhos, devemos ser pontes. Nessa perspectiva, Jesus volta para os discípulos e coloca duas condições para sermos cristãos. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo significa renunciar à sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Eis aí um grande sacrifício e um grande desafio na vida do cristão. Renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Assim nós rezamos todos os dias no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos a Deus que a vontade dele prevaleça. Então, de fato, vamos nos renunciar para assumir a Cristo, assumir a Deus de fato. O segundo caminho que Jesus aponta é carregar a cruz de cada dia. O cristão é aquele que carrega a cruz. O cristão é aquele que não foge da cruz, que enfrenta. O cristão é aquele que tem fé para poder carregar a cruz de cada dia. Jesus não iludiu ninguém. Jesus não disse que nós não teríamos problemas, desilusões, sofrimentos, perdas. Jesus no Evangelho de hoje abre o nosso olhar. Olha, vocês terão cruzes, então carreguem a cruz. E isso é muito importante para nós aprendermos a não blasfemar com Deus, para nós aprendermos a não reclamar, mas entender que a cruz, que o sofrimento, que os problemas de cada dia fazem parte do nosso caminho. E sempre que enfrentarmos momentos difíceis, que nós possamos oferecer o nosso sofrimento, a nossa cruz, ao sacrifício de Cristo, o sacrifício que Jesus sofreu por nós. É preciso entender então que Deus é um Deus que é presença. Jesus caminha ao nosso lado, nos ajudando a carregar a cruz. O Evangelho termina com Jesus dizendo: o que adianta ganhar a sua vida nesta terra e perdê-la no céu? É preciso gastar a nossa vida, é preciso arriscar, é preciso viver a vontade de Deus, preocupando com a vida eterna, que é a verdadeira vida, a vida que nos espera. Talvez nós olhemos para o nosso próprio umbigo, para o nosso mundinho, e esquecemos de viver aquilo que Deus quer de nós. Preocupados com o nosso status, com a nossa segurança, deixamos de viver as alegrias do reino de Deus e podemos correr o risco de perder a vida eterna. Jesus nos ensina a arriscar, a viver o amor, a carregar a cruz e não ter vergonha da cruz de cada dia. Jesus foi adiante. Termino essa reflexão dizendo a vocês: uma coisa é carregar a cruz com Jesus ao lado, outra coisa é carregar a cruz sem Jesus. Quando nós carregamos a cruz de cada dia, tendo Cristo ao lado, nós seguimos adiante e caminhamos até o fim, cumprindo a nossa missão. Mas se nós nos afastamos de Cristo, nós não aguentamos carregar a nossa cruz, jogamos de lado, não completamos a nossa missão. Que Cristo esteja ao nosso lado, nos ajudando a carregar nossa cruz. E que nós também possamos, além de carregar a nossa cruz, fazer com que os outros tenham o nosso auxílio, carregando a cruz de cada dia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te dê força para carregar a sua cruz, para que você chegue à ressurreição, ou seja, à vitória final. Peçamos a Maria, Mãe do Senhor, que nos ajude a ser fiéis ao nosso caminho. Ela que esteve com Jesus no caminho da cruz,
ela que foi até o fim no Calvário, que Maria possa nos enriquecer com a sua intercessão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Que desça sobre você e sua família e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, divulgue esse vídeo com a sua família, com seus amigos e até o próximo fim de semana, se Deus quiser.